Olá meninos, aqui é o professor Daniel Costa. Vamos para mais um vídeo sobre física nuclear. E vamos concluir nesta aula sobre as reações nucleares, falando sobre a reação de fissão e a reação de fusão. A primeira reação que nós vamos ter aqui é a reação de fissão. A reação de fissão é aquela em que um átomo pesado desintegra-se ou divide-se em dois ou mais átomos leves. Para exemplificar esta reação, nós temos aqui uma equação, a equação de fissão do urânio. O urânio é bombardeado por um neutrão, e neste bombardeio com o neutrão, ele desintegra-se ou divide-se em vários outros elementos. Um dos elementos que é emitido neste bombardeio é o bário, e o outro elemento que é emitido neste bombardeio é o criptônio ou o criptônio. E há também libertação de dois neutrões. Para além de haver libertação de dois neutrões, há libertação de uma certa quantidade de energia. Nós representamos pela letra E. Então, esta é a reação de fissão. Aquela em que um átomo pesado divide-se em dois ou mais átomos leves, havendo libertação de uma grande quantidade de energia. Existe uma reação chamada reação de fissão em cadeia, em que os elementos ou os neutrões que são libertos na primeira geração, quando se fala de primeira geração, refere-se aos resultados da primeira reação ou do primeiro bombardeio do urânio. Então, os neutrões que são libertos na primeira geração ou na primeira reação podem muito bem bombardear os elementos que vão sendo formados ao longo da fissão. Este bombardeio pode gerar uma outra reação de fissão. Então, esta outra reação, por sua vez, esses novos neutrões, por sua vez, esta nova reação, por sua vez, vai gerar outros neutrões que também podem bombardear esses novos elementos, formando aqui uma reação de fissão em cadeia. Então, nós temos aqui um exemplo de uma reação de fissão em cadeia, em que nós temos o urânio, que é bombardeado por um neutrão, e na primeira geração há a formação do criptônio e do bário, e também a libertação de dois neutrões. Estes dois neutrões, por sua vez, podem provocar uma nova fissão, ou seja, podem colidir com os elementos que foram formados na primeira geração, na primeira reação, provocando deste modo uma outra reação de fissão. Então, este processo em que um neutrão provoca uma nova fissão é chamada de reação de fissão em cadeia. A coisa mais importante que nós devemos ter aqui é que nós podemos prever o número de neutrões que vão ser produzidos na enésima geração ou numa geração qualquer, seja a primeira, segunda, terceira geração, não importa. Desde que nós saibamos quantos neutrões foram produzidos na primeira geração. Para este nosso caso, na primeira geração foram produzidos 2 neutrões. Se o nosso objetivo é saber quantos neutrões serão produzidos na enésima geração, ou seja, quinta, décima primeira geração, nós podemos usar a seguinte fórmula para prever: 2 elevado a n, onde n indica a geração. Se é a décima geração, quinta geração. Se for quinta geração, significa que n será igual a 5. Se for terceira geração, significa que n será igual a 3. Então, nós vamos substituir aqui por 3 para saber quantos neutrões serão produzidos na terceira geração. Agora, se nós
supormos que na primeira geração foram produzidos 3 nêutrons, então significa que na enésima geração vão ser produzidos 3 elevado a n nêutrons. Assim sucessivamente. Se na primeira geração foram produzidos 4 nêutrons, significa que na enésima geração vão ser produzidos 4 elevado a n nêutrons. E assim vai. Então, este tipo de reação é denominado reação de fissão em cadeia. Então, para sabermos quantos nêutrons vão ser produzidos na enésima geração, só precisamos saber primeiro quantos nêutrons foram produzidos na primeira geração e a partir deste valor elevarmos este valor a n. Então, vamos poder calcular o número de nêutrons que vão ser produzidos na enésima geração. Espero que tenham percebido muito bem qual é a lógica para o cálculo do número de nêutrons na enésima geração. Passamos agora para a última reação, que é a reação de fusão. Reação de fusão é aquela em que 2 ou mais átomos leves juntam-se para formar um núcleo pesado. Durante esta reação de fusão, há libertação de um neutrão, mas também há libertação de uma certa quantidade de energia. Um exemplo de uma equação que mostra a fusão é a reação do deutério com o trítio para formar o núcleo de hélio. Então, a reação desses dois elementos gera o núcleo de hélio e a libertação a libertação de nêutrons e uma certa quantidade de energia. Então, esta equação mostra que 2 átomos leves juntam-se para formar um átomo pesado, que é o núcleo de hélio. Então, espero que também tenham percebido a questão da reação de fusão. E por último temos a energia, o cálculo da energia libertada durante uma reação. Para calcularmos a energia libertada durante uma reação, é necessário determinarmos primeiro uma grandeza física que nós chamamos de defeito de massa. O defeito de massa é calculado como sendo a diferença entre o somatório da massa nos produtos pela massa nos reagentes. Esses dois valores devem estar dentro do módulo. Então, significa que para o cálculo do defeito de massa, primeiro determinamos o somatório das massas nos produtos e subtraímos pelo somatório das massas nos reagentes. Determinado o defeito de massa, multiplicamos este número por 931. E o valor da energia, neste caso, vai estar em megaelectrovolts, onde o defeito de massa vai ser dado por unidades de massa atômica. Então, desta forma, nós vamos determinar o defeito de massa e a energia libertada durante uma reação, seja ela fusão ou fissão. O nosso vídeo termina por aqui. Espero que tenham percebido muito bem as reações nucleares, a reação de desintegração, que já foi falada nos vídeos anteriores, a reação de fusão e a reação de fissão, que foram tratadas neste vídeo. Passem bem, até o próximo vídeo.